Fala pessoal, muito boa noite. Quinta-feira, 20 horas, vamos fazer hoje a nossa live semanal. E hoje a gente vai dar um giro diferente pelo universo da transferência e obtenção. Qual a diferença desse giro? Vai ser um giro que a gente vai fazer trazendo as possibilidades de abertura de edital nos próximos meses, de abertura de edital no segundo semestre também. Muitos editais eles já abriram nessa janela atual de editais, praticamente todos os editais. Então a gente está no momento intersticial entre janelas de edital. A gente teve agora essa janela de editais que abriu, foram muitos editais, alguns ainda nem realizaram a prova. A gente tem a prova do Grupo Ânima agora dia 4, a gente tem a prova da Uniarp agora dia 5. Então os processos ainda estão em vigência, apesar das inscrições já terem já foram, na verdade, finalizadas. Então hoje esse giro da transferência, e hoje principalmente é legal fazer esse giro, que na verdade o ano está começando, o ano letivo está começando, e muita gente começa a pensar em transferência, começa a pensar em portabilidade, quando realmente as faculdades voltam a funcionar, quando a vida escolar ela se retoma. Então hoje é um dia muito legal para a gente fazer, não previsões, para a gente falar das possibilidades de abertura de edital e das faculdades previstas. Então hoje eu vou falar de faculdades públicas e hoje eu vou falar de faculdades particulares que aceitam alunos do exterior e têm processos de obtenção que estão previstas para 2024. E com certeza existem faculdades que atendem vocês. Você que é interessado em transferência, você que é interessado em obtenção, 2024 é um ano muito promissor, um ano que a gente espera muitas vagas, um ano que a gente espera um número maior de faculdades públicas em relação ao ano passado e aos anos anteriores, em função das faculdades já virem, já estão vindo, abrindo editais desde 2023, ou seja, editais que não estavam regulares voltam a se tornar editais regulares. Então vamos lá, galera. Qual a primeira faculdade que eu vou falar com vocês? Essa faculdade ela já está em calendário para abrir. Vou falar da Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC, prevista para março. O último edital, ele traz para a gente uma memória muito legal do número de vagas que foram disponibilizadas. Foram 27 vagas, todas essas vagas disponibilizadas para Araranguá. E a gente aguarda agora para março, novamente, um processo seletivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Já está em calendário. E quem pode fazer esse processo seletivo? Pode fazer o processo seletivo da Federal de Santa Catarina o estudante de medicina do Brasil, obviamente, o estudante de medicina do exterior e o portador de diploma. Esse edital ele se divide em vagas para o estudante de medicina e ele se divide também em vagas para o portador de diploma, ou seja, não tem cruzamento, não tem concorrência entre estudantes de medicina e portadores de diploma. São dois processos que acontecem ao mesmo tempo, mas eles acontecem com concorrência separada. Então a Universidade Federal de Santa Catarina é a nossa primeira previsão, é uma faculdade que está realmente prevista e inclusive em calendário. Por que eu não cravo? Por que eu não cravo que a gente vai ter esse processo 100% como eu posso cravar de outras faculdades? Eu não cravo porque vai ter o processo para a Federal de Santa Catarina, mas pode ser que não tenha vagas para medicina. É muito provável que isso aconteça? Não, é muito pouco provável que isso aconteça, uma vez que nós tivemos 27 vagas no primeiro semestre de 2023, não tivemos vagas para a medicina no segundo semestre de 2024, tivemos a informação da universidade que eles concentrariam as vagas para a medicina no primeiro semestre, dada a dificuldade logística da análise e do número de concorrência para a medicina, concentrar uma vez por ano. Então a gente aguarda um número bacana, um número razoável de vagas, tal qual ano passado. A Federal de Santa Catarina não tinha vagas reprimidas em função da pandemia, então o habitual é um número elevado de vagas. Então a Universidade Federal de Santa Catarina prevista para março. Primeira faculdade prevista. Segunda faculdade pública prevista, Universidade Federal do Acre. Poxa, Gustavo, a prova nem aconteceu do último processo. Pois é, um processo super longo. A Universidade Federal do Acre, ela aceita alunos do Brasil, aceita alunos do exterior, não é uma prova para portador de diploma. Portador de diploma, em ordem de precedência, ele está na última colocação, então as vagas não chegam no portador de diploma. É um edital para aluno do Brasil e aluno do exterior que concorrem em igualdade de condições. A Universidade Federal do Acre ela tem o seu edital previsto para abril. É uma universidade que tem aberto uma quantidade
pequena de vagas, mas tem aberto com grande regularidade, está com o edital vigente, ainda não aplicou a sua prova. É uma faculdade extremamente interessante em relação à concorrência, uma faculdade muito pouco concorrida, em função das exigências, tá, documentais e como que ocorre o processo da Universidade Federal do Acre. Ela provavelmente vai abrir o seu processo em abril ou maio, e essa prova, muito provavelmente, ela vai ser aplicada em julho de 2024, ou seja, um bom tempo para se estudar, mas a concorrência ela pode existir em função da ocorrência de provas. É super importante que você se prepare com antecedência. Então é mais uma faculdade prevista para o primeiro semestre de 2024. Interessante falar da Universidade Federal do Acre, da regularidade dela. É uma faculdade que tem feito os seus editais semestralmente, parou só durante o ápice da pandemia, 2020, 2021, depois já retomou com toda a força e regularidade seus editais. Ela tem algumas peculiaridades. Se você tem interesse na Universidade Federal do Acre, principalmente se você é da Bolívia, Rio Branco, 2 horas aí de Cobija praticamente, né, da fronteira, enfim. Então é bastante próximo dos estudantes da Bolívia, traz grande interesse, até porque a prova é presencial. A Universidade Federal do Acre ela tem algumas peculiaridades. A documentação é uma grande peculiaridade da Universidade Federal do Acre, uma vez que essa documentação ela pode ter o prazo máximo de emissão de 4 meses. Então, se o processo seletivo, se a publicação do edital ocorrer em abril, e vamos supor, as inscrições vão do dia 1º de maio até o dia 15 de maio, esses documentos eles não podem ser anteriores ao dia 1º de janeiro, ou seja, uma data máxima de emissão de 4 meses. Tá certo? Então é muito importante prestar atenção. E essa questão da documentação na UFAC, ela é tão importante que a UFAC ela tem uma regra, que se não houver 30 documentos deferidos por período de interesse, ela não faz prova. Ela faz o processo seletivo por análise, ou seja, pelo seu coeficiente de rendimento, certo? Ou seja, você não faz prova. E esse ano aconteceu isso não só com um período, aconteceu isso com 3 períodos. Aconteceu com as vagas para o 2º, para o 3º e para o 6º. Não vai ter prova na UFAC. Para vocês terem uma ideia, para o 6º período foram 6 candidatos apenas com a documentação deferida. Então muita gente não consegue a emissão dessa documentação no prazo de 4 meses. Então, um processo seletivo que abre poucas vagas, mas a concorrência por vezes é ínfima. Uma concorrência de 6 candidatos vaga para uma faculdade pública como a Universidade Federal do Acre é uma concorrência ínfima. Ou seja, um processo de grande oportunidade, e é um processo previsto para abril, maio. Vai rolar, todos os semestres acontece. Se você é estudante de medicina da Bolívia, ou mesmo do Paraguai, ou da Argentina, e tem interesse em tentar uma faculdade pública, e você tem esse sonho de estudar numa faculdade pública, e imagina, poxa, podia existir uma faculdade pouco concorrida? Essa faculdade existe, e essa faculdade é a Universidade Federal do Acre. Imagine se você tem os 30 candidatos deferidos, mas ela abre 3 vagas, são 10 candidatos por vaga. Isso é muito pouco para uma faculdade pública, e você tendo um período de antecedência de estudos, você se torna forte candidato à aprovação na Universidade Federal do Acre. Então falei da Federal de Santa Catarina, previsto agora para o 1º semestre, da Universidade Federal do Acre, prevista agora para o 1º semestre, e vou falar agora de uma faculdade pública para estudantes de medicina do Brasil, mas também tem transferência indireta para estudantes de medicina do exterior. O que é transferência indireta? A transferência indireta, na verdade, ela faz referência à transferência trampolim, ou a retransferência. Você transfere para uma faculdade brasileira, vindo do Mercosul, de qualquer outro país, vem para uma primeira faculdade brasileira, depois de um período cursado, sim, é necessário estudar um período para você fazer sua retransferência, é super importante entender isso. Se você vem para o Brasil, inicialmente para uma faculdade brasileira, depois tem intenção de ir para outra faculdade no Brasil, seja particular ou pública, é necessário que você tenha um período concluído nessa instituição para liberar a sua documentação, até porque você vai precisar do histórico, certo? E essa faculdade que aceita transferência indireta, o que significa transferência indireta? Vamos supor, um determinado aluno estudava na UMAX, no Paraguai, ele transferiu para Estácio, no Rio de Janeiro, ele estava no 6º período, ele foi para o 5º período, iniciou seus estudos na Estácio, concluiu seu 5º período na Estácio, certo? Concluiu um período, abriu a 3ª faculdade que eu vou falar, tem previsão agora para o início do 1º semestre, que é a Unemat, em Cáceres.
ele tem interesse nessa instituição, ele concluiu o primeiro período, ele vai fazer a transferência para a Unemat. Por que eu falo que o estudante de medicina do exterior faz a transferência indireta? Porque ele vai aproveitar as matérias do Brasil, desse único período, e vai aproveitar as matérias do exterior na Unemat. Então, é uma transferência indireta. Você faz uma retransferência, mas o benefício do aproveitamento de matérias praticamente pleno, provavelmente pleno, da instituição brasileira e da instituição do exterior na instituição pública faz com que esse seja um processo de transferência indireta para o estudante de medicina do exterior, uma vez que a maior carga horária e assim também de conteúdo que você estudou no exterior e eles serão aproveitados na faculdade pública. A Unemat, a Universidade Estadual do Mato Grosso, localizada em Castro, está prevista para o primeiro semestre agora. Ano passado ela abriu muita vaga, ano passado ela abriu 54 vagas, sendo que dessas 54 vagas, 25 vagas eram para o quarto período, e ela abriu disponibilidade de entrada do segundo ao oitavo período, diretamente para o estudante de medicina do Brasil, e indiretamente para o estudante que iniciou no exterior, também pode fazer esse processo com aproveitamento de matérias. Eu gosto de reiterar isso, porque às vezes uma faculdade pública que não tem transferência direta é uma oportunidade para quem vai fazer a retransferência e é uma esperança para quem pode às vezes arcar com 1 ou 2 períodos no Brasil e ir para uma pública. A Unemat ela divide o seu processo seletivo no ciclo básico e no ciclo clínico, ou seja, ela tem uma prova para quem vai fazer do segundo ao quarto período e ela tem uma prova para quem vai fazer do quinto ao oitavo período. Foram 54 vagas, uma instituição que tem 54 vagas num determinado ano, muito dificilmente ela não terá vagas para o ano seguinte. É um processo seletivo por prova e o mais interessante, não existe ordem de priorização na ocupação dessas vagas. Podem ocupar essas vagas tanto estudantes de medicina Brasil quanto estudantes de medicina podem ocupar essas vagas tanto estudantes de medicina do Brasil como estudantes de medicina do exterior por retransferência, certo? E também estudantes de cursos afins. Não há priorização de ocupação de vagas. O estudante de Medicina Brasil, que vem de uma faculdade particular, o estudante de Medicina Brasil, que vem de uma faculdade pública, concorre em igualdade de condições. O aluno que começou no exterior e agora está no Brasil, concorre em igualdade de condições. O estudante de Medicina de curso afim, tal qual enfermagem, odonto, concorre em igualdade de condições. Então, uma previsão muito certeira é a Unemat, a Universidade Estadual do Mato Grosso, é uma faculdade que está aí para abrir. Outra faculdade que atende muito bem o portador de diploma é a Universidade Regional do Cariri. Nossa quarta indicação de hoje, para que você já pense o seu 2024 de forma prospectiva, você já saiba os processos seletivos que vão ser interessantes para você. A Universidade Regional do Cariri fica numa cidade chamada Crato, no Ceará, e é uma joia para o portador de diploma. Por quê? Ele só concorre com outros portadores de diploma. Ele faz uma prova com conteúdo médico, mais uma redação, mas só concorre com outros portadores de diploma. Legal que não tem Enem. É uma prova própria entre portadores de diploma. O portador de diploma tem que ser da área da saúde, tem que ser de área afim. A prova é presencial e é uma prova também com nível de concorrência reduzido. Em função do deslocamento, a gente tem um nível de concorrência reduzido. O último edital teve mais de 10 vagas e a gente aguarda também o edital para o primeiro semestre agora com uma quantidade significativa de vagas para a URCA, Universidade Regional do Cariri, localizada em Crato, Ceará. É uma faculdade que a gente está prevendo agora com muita possibilidade para o primeiro semestre e é uma grande oportunidade para o portador de diploma. Uma faculdade que destina as vagas à portabilidade de diploma. Existem muitas instituições que vão abrir os seus processos seletivos por Enem. Eu sei que o grande interesse de vocês são os processos seletivos que acontecem por prova. Citei 4 possíveis, 2 que aceitam estudantes de medicina do exterior, 1 que aceita estudante de medicina Brasil e indiretamente estudante de medicina do exterior, uma faculdade para portabilidade de diploma pública. Agora eu vou falar uma faculdade que interessa muito a todos, que faz o seu processo seletivo por análise curricular. No ano passado foram 6 vagas, tanto para transferência como para obtenção. Da mesma forma que a URCA separa as vagas para obtenção. Da mesma forma que as faculdades que separam as vagas para obtenção, essa faculdade também separa as vagas para obtenção, estou sendo extremamente redundante, mas é importante saber isso. E também separa as vagas para transferência, ou seja, estudante de medicina concorre com o estudante de medicina portador
concorre com o portador, que faculdade é essa, que faz por análise curricular e vai ser avaliado só o seu coeficiente de rendimento, que faculdade é essa? É a Unimontes, em Montes Claros. Está prevista para o primeiro semestre. Tem a grande vantagem de ser, o processo ser realizado por análise curricular, ou seja, você não precisa se deslocar para fazer prova, você vai só enviar a sua documentação, a gente confere toda essa documentação para você, e essa é uma faculdade que vai fazer o processo por análise baseado no coeficiente de rendimento, ou seja, meritocrático. As vagas para transferência serão disputadas pelo histórico do estudante de medicina, tal qual as vagas por obtenção serão disputadas pelo histórico dos graduados. Também é para graduados na área da saúde. A transferência aceita alunos do Brasil e no exterior. Ano passado nós tivemos 6 vagas, o MEDES aprovou uma vaga em transferência e aprovou 2 vagas em obtenção, graças à formulação de recursos. No momento que o histórico é analisado, nem sempre essa análise é justa. 2 alunos, um aluno foi aprovado de cara, 2 alunos precisaram da ajuda do MEDES para análise de recurso, e a gente, a partir dessa análise de recurso, conseguiu indeferir até mesmo um candidato que estava acima, em função, não estava justa a análise do candidato acima e estava justa a análise do nosso aluno. Nosso aluno foi aprovado na Unimontes, era farmacêutico, agora vai dar continuidade nos seus estudos, fazendo medicina na Universidade Estadual de Montes Claros, a 5ª faculdade indicada hoje, prevista agora para o primeiro semestre. Ao longo do ano, outras faculdades públicas também tendem a abrir, abriram agora no final, tendem a abrir. Uma faculdade que tende a abrir em novembro, final de outubro, uma faculdade que é muito importante aqui em Minas, que aceita alunos do exterior, aceita portabilidade, divide os processos entre portabilidade e também transferência, a Universidade Federal de Uberlândia, que hoje tem uma prova extremamente restrita, só cobra um conteúdo na sua prova. A Universidade Federal de Uberlândia, ela tem altíssima possibilidade de abrir no segundo semestre, vem muitas perguntas sobre abertura no primeiro semestre, não achamos provável. Ela deve abrir no segundo semestre, assim como também a Universidade Federal do Pará, que não difere transferência e obtenção, todos disputam entre si. A Universidade Federal do Pará, que também faz prova própria, deve ter o seu edital em novembro. E ainda no primeiro semestre a gente tem prevista a Universidade Federal do Tocantins, que tem vagas para transferência para alunos do Brasil, transferência indireta para o aluno do exterior que aproveita lá suas matérias e portabilidade do diploma, faz também uma prova própria e está prevista agora para março, abril. A Universidade Federal do Tocantins é extremamente regular. É um processo seletivo que acontece tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Não abre muitas vagas, mas também não tem uma concorrência expressiva, tem uma prova extremamente justa, você estudando tem total possibilidade de fluir nesse processo seletivo. Então a Universidade Federal do Tocantins é uma faculdade que está para abrir já no primeiro semestre, março e abril. Então, Federal do Tocantins, já estou perdendo até a conta, creio que já falei de 7 faculdades. Vou falar também da Universidade Estadual de Roraima, tem vagas para transferência Brasil, contempla matérias de quem cursou no exterior. Eu vou realmente assim, galera, vou falar a rodo faculdades que são oportunidades para vocês, de faculdades públicas, que são oportunidades para vocês por prova e por análise, para vocês perceberem e vislumbrarem um cenário bastante rico de processos seletivos que vão acontecer e no momento que saírem os editais, vocês vão ver que realmente os processos vão acontecer. Então, para que você não veja o edital sair e você não perca essa oportunidade, você já se planeje com antecedência e faça esse processo seletivo de forma gradual, se preparando documentalmente. Estou falando da Estadual de Roraima, aproveita a matéria de aluno do exterior, é uma transferência sem preferência para alunos de faculdades brasileiras públicas ou particulares. É um processo que também tem processo de obtenção e é um processo previsto agora também para o primeiro semestre, a URR, tá? O ERR está prevista agora também para o primeiro semestre. Algumas faculdades que há um bom tempo não abrem processo seletivo, como a Unipampa e a UFAM, também tem alta possibilidade de abrir agora no primeiro semestre. Vale a pena ter nessa cestinha de opções de faculdades de interesse essas 2 instituições. Outra instituição que muito provavelmente vai abrir é a UniOeste, no Paraná, tem 2 campos, Cascavel e Francisco Beltrão. É uma faculdade que muito provavelmente vai abrir também no primeiro semestre. Faz por análise curricular. É uma faculdade que é oportunidade, então abre muitas vagas. As faculdades do interior dos estados, elas tendem a ter um número maior de vagas todos os anos, se tornarem cada vez mais regulares, abrindo tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Então a gente aguarda o Oeste muito forte. E em São Paulo, a gente tem a USP, Campus Bauru,
muito provavelmente abrindo também agora em março. A USP, no seu último edital, ela abriu 7 vagas. Falo da USP com muita tranquilidade, porque existe uma vacância constante na universidade, no campus Medicina Bauru, né, que é a Universidade de Odontologia de Bauru, que alberga ali o curso de medicina. A gente tem uma ociosidade de vagas lá muito regular, que faz com que todo início de ano, março, a gente tem o processo seletivo da USP, com essa prova sendo aplicada aí em maio. Essa prova acontece em 2 etapas. A primeira etapa, ela é feita uma prova de português, uma prova de inglês, uma prova de bioquímica, uma prova de genética. Essa prova ela é realizada pela FUVEST. Você passando na primeira etapa, são 80 questões, tá, galera? Você passando na primeira etapa, você vai fazer a segunda etapa no campus Bauru com matérias do curso de medicina. Tá certo? Então a USP também é uma boa oportunidade. Falei de 10 faculdades públicas que são grandes oportunidades para vocês. Vou falar um pouquinho das faculdades particulares, vou falar só de 5 particulares que também são sempre grandes oportunidades. A gente está vendo a Universidade Brasil, quem acompanha o nosso feed, está vendo que a Universidade Brasil está tendo uma excelente convalidação para os estudantes de medicina do exterior que estão ingressando nessa instituição. Claro que vai ter um período de adaptação, que é esse primeiro semestre, depois a gente vai ter a convalidação no meio do ano, mas a tendência é que a convalidação ela mantenha o aluno em períodos, se não o período já indicado de ingresso, períodos próximos, porque o aluno vai fazer as adaptações das matérias que ele não tem concluídas, certo? Na Universidade do Brasil, a gente fez uma live com a Bárbara, a reitora da Universidade do Brasil, e ela falou da elevada possibilidade de termos também um processo seletivo agora no primeiro semestre, também para transferência. A Universidade do Brasil está fazendo seu processo seletivo por prova, cobra conteúdo médico, e a Universidade do Brasil hoje ela tem uma das mensalidades mais baratas do Brasil, com todas as condições associadas, relacionadas à pontualidade, enfim, os descontos inerentes que a faculdade tem. Uma mensalidade está fechando em torno de R$ 7.900 a R$ 8.000. Tem a sua grade aberta, ou seja, o aluno só paga pelas matérias que ele faz, lembrando que ele tem um número mínimo de créditos a fazer, uma carga horária mínima a fazer. Ele não pode escolher, por exemplo, uma matéria, a não ser que essa uma matéria ela perfaça todo o crédito e toda a carga horária necessária. Obviamente isso não é possível, ele tem que fazer uma carga horária mínima por período, mas ele não precisa fazer todas as matérias, ou seja, ele tem uma mensalidade ainda mais barata que a mensalidade prevista de R$ 7.900 em determinada condição. Se essa condição for favorável, ele puder fazer menos matérias, um período que ele não tem tantas adaptações, enfim, ele tem a possibilidade de pagar ainda um valor menor. Então,